Gênesis capítulo 41. José explica os sonhos do rei. 2 anos se passaram. Um dia, o rei do Egito sonhou que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente, saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas, que começaram a comer o capim da beira do rio. Logo em seguida, saíram do rio outras 7 vacas, feias e magras, que foram ficar perto das primeiras vacas na beira do rio. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas. Aí o rei acordou, mas tornou a dormir e teve outro sonho. Desta vez ele viu 7 espigas de trigo que saíam de um mesmo pé. Elas eram boas e cheias de grãos. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. O rei acordou. Tinha sido um sonho. De manhã ele estava muito preocupado e por isso mandou chamar todos os adivinhos e todos os sábios do Egito. O rei contou os seus sonhos, mas nenhum dos sábios foi capaz de dar a explicação. Então o chefe dos copeiros disse ao rei: "Chegou a hora de confessar um erro que cometi. Um dia o Senhor ficou com raiva de mim e do chefe dos padeiros e nos mandou para a cadeia, na casa do capitão da guarda. Certa noite cada um de nós teve um sonho, e cada sonho queria dizer uma coisa. Lá na cadeia estava com a gente um moço hebreu, que era escravo do capitão da guarda. Contamos a esse moço os nossos sonhos, e ele explicou o que queriam dizer, e tudo deu certo, exatamente como ele havia falado. Eu voltei para o meu serviço e o padeiro foi enforcado. Então o rei mandou chamar José e foram depressa tirá-lo da cadeia. Ele fez a barba, trocou de roupa e se apresentou ao rei. Então o rei disse: "Eu tive um sonho que ninguém conseguiu explicar. Ouvi dizer que você é capaz de explicar sonhos." "Isso não depende de mim", respondeu José. "É Deus quem vai dar uma resposta para o bem do Senhor, ó rei." Aí o rei disse: "Sonhei que estava de pé na beira do rio Nilo. De repente saíram do rio 7 vacas bonitas e gordas que começaram a comer o capim da beira do rio. Depois saíram do rio outras 7 vacas, mas estas eram feias e magras. Em toda a minha vida eu nunca vi no Egito vacas tão feias como aquelas. E as vacas feias e magras engoliram as bonitas e gordas, mas nem dava para notar isso, pois elas continuavam tão feias como antes. Então eu acordei. Depois tive outro sonho. Eu vi 7 espigas de trigo boas e cheias de grãos, as quais saíam de um mesmo pé. Depois saíram 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, e elas engoliram as 7 espigas cheias e boas. Eu contei os sonhos aos adivinhos, mas nenhum deles foi capaz de explicá-los." Então José disse ao rei: "Os 2 sonhos querem dizer a mesma coisa. Por meio deles, Deus está dizendo ao Senhor o que ele vai fazer. As 7 vacas bonitas são 7 anos, e as 7 espigas boas também são. Os 2 sonhos querem dizer uma coisa só. As 7 vacas magras e feias que saíram do rio depois das bonitas, e também as 7 espigas secas e queimadas pelo vento quente do deserto, são 7 anos em que vai faltar comida. É exatamente como eu disse. Deus mostrou ao Senhor, ó rei, o que ele vai fazer. Virão 7 anos em que vai haver muito alimento em todo o Egito. Depois virão 7 anos de fome, e a fome será tão terrível que ninguém lembrará do tempo em que houve muito alimento no Egito. A repetição do sonho quer dizer que Deus resolveu fazer isso e vai fazer logo." E José continuou: "Portanto, será bom que o Senhor, ó rei, escolha um homem inteligente e sábio e o ponha para dirigir o país. O rei também deve escolher homens que ficarão encarregados de viajar por todo o país para recolher a 5ª parte de todas as colheitas durante os 7 anos em que elas forem boas. Durante os anos bons que estão chegando, esses homens ajuntarão todo o trigo que puderem e o guardarão em armazéns nas cidades, sendo tudo controlado pelo Senhor. Assim, o mantimento servirá para abastecer o país durante os 7 anos de fome no Egito, e o povo não morrerá de fome." José como governador do Egito. O conselho de José agradou ao rei e aos seus funcionários, e o rei lhes disse: "Não poderíamos achar ninguém melhor para dirigir o país do que José, um homem em quem está o Espírito de Deus." Depois virou-se para José e disse: "Deus lhe mostrou tudo isso, e assim está claro que não há ninguém que tenha mais capacidade e sabedoria do que você. Você vai ficar encarregado do meu palácio, e todo o meu povo obedecerá às suas ordens. Só eu terei mais autoridade do que você, pois sou o rei. Neste momento eu o ponho como governador de todo o Egito." Então o rei tirou do dedo o seu anel sinete e o colocou no dedo de José. Em seguida mandou que o vestissem com roupas de linho fino e pôs uma corrente de ouro no pescoço dele. Depois fez com que José subisse no carro reservado para a maior autoridade do Egito, depois do rei, e mandou que os seus homens fossem na frente dele, gritando: "Abram caminho!" Assim José foi posto como governador de todo o Egito. O rei disse a José: "Eu sou o rei, mas sem a sua licença ninguém poderá fazer nada em toda a terra do Egito." O rei pôs em José o nome de Zafenate-Paneia e lhe deu como esposa a Senate, filha de Potífera.
que era sacerdote da cidade de Heliópolis. José tinha 30 anos quando entrou para o serviço do rei do Egito. Ele saiu da presença do rei e viajou por todo o Egito. Durante os 7 anos de fartura, a terra produziu cereais em grande quantidade. E José ajuntou todos os cereais e os guardou em armazéns nas cidades, ficando em cada cidade os cereais colhidos nos campos vizinhos. José ajuntou tanto mantimento que desistiu de pesar, pois não dava mais. Parecia a areia da praia do mar. Antes de começarem os anos de fome, José teve 2 filhos com a sua mulher Asenate. Pôs no primeiro o nome de Manassés e explicou assim: Deus me fez esquecer todos os meus sofrimentos e toda a família do meu pai. No segundo filho pôs o nome de Efraim e disse: Deus me deu filhos no país onde tenho sofrido. Então acabaram-se os 7 anos de fartura no Egito e, como José tinha dito, começaram os 7 anos de fome. Nos outros países o povo passava fome, mas em todo o Egito havia o que comer. Quando os egípcios começaram a passar fome, foram pedir alimentos ao rei. Ele disse: Vão falar com José e façam o que ele disser. Quando a fome aumentou no país inteiro, José abriu todos os armazéns e começou a vender cereais aos egípcios. E de todos os países vinha gente ao Egito para comprar cereais de José, pois no mundo inteiro havia uma grande falta de alimentos. O Evangelho de Marcos, capítulo 11. Jesus entra em Jerusalém. Quando Jesus e os discípulos estavam chegando a Jerusalém, foram até o Monte das Oliveiras, que fica perto dos povoados de Betfagé e Betânia. Então Jesus enviou 2 discípulos na frente com a seguinte ordem: Vão até o povoado que fica ali adiante. Logo que vocês entrarem lá, encontrarão preso um jumentinho que ainda não foi montado. Desamarrem o animal e o tragam aqui. Se alguém perguntar por que vocês estão fazendo isso, digam que o mestre precisa dele, mas o devolverá logo. Eles foram e acharam o jumentinho na rua, amarrado perto da porta de uma casa. Quando estavam desamarrando o animal, algumas pessoas que estavam ali perguntaram: O que é que vocês estão fazendo? Por que estão desamarrando o jumentinho? Eles responderam como Jesus havia mandado, e então aquelas pessoas deixaram que os 2 discípulos levassem o animal. Eles levaram o jumentinho a Jesus e puseram as suas capas sobre o animal. Em seguida, Jesus o montou. Muitas pessoas estenderam as suas capas no caminho e outras espalharam no caminho ramos que tinham cortado nos campos. Tanto os que iam na frente como os que vinham atrás começaram a gritar: Hosana a Deus! Que Deus abençoe aquele que vem em nome do Senhor! Que Deus abençoe o reino de Davi, o nosso pai, o reino que está vindo! Hosana a Deus nas alturas do céu! Jesus entrou em Jerusalém, foi até o templo e olhou tudo em redor. Mas, como já era tarde, foi para o povoado de Betânia com os 12 discípulos. Jesus e a figueira. No dia seguinte, quando eles estavam voltando de Betânia, Jesus teve fome. Viu de longe uma figueira cheia de folhas e foi até lá para ver se havia figos. Quando chegou perto, encontrou somente folhas, porque não era tempo de figos. Então disse à figueira: Que nunca mais ninguém coma das suas frutas. E os seus discípulos ouviram isso. Jesus no templo. Quando Jesus e os discípulos chegaram a Jerusalém, ele entrou no pátio do templo e começou a expulsar todos os que compravam e vendiam naquele lugar. Derrubou as mesas dos que trocavam dinheiro e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não deixava ninguém atravessar o pátio do templo carregando coisas. E ele ensinava a todos assim: Nas Escrituras Sagradas está escrito que Deus disse o seguinte: A minha casa será chamada de casa de oração para todos os povos, mas vocês a transformaram num esconderijo de ladrões. Os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei ouviram isso e começaram a procurar um jeito de matar Jesus. Mas tinham medo dele porque o povo admirava os seus ensinamentos. De tardinha, Jesus e os discípulos saíram da cidade. A lição da figueira. No dia seguinte, de manhã cedo, Jesus e os discípulos passaram perto da figueira e viram que ela estava seca desde a raiz. Então Pedro lembrou do que havia acontecido e disse a Jesus: Olhe, mestre, a figueira que o Senhor amaldiçoou ficou seca. Jesus respondeu: Tenham fé em Deus. Eu afirmo a vocês que isso é verdade. Vocês poderão dizer a este monte: Levante-se e jogue-se no mar. Se não duvidarem no seu coração, mas crerem que vai acontecer o que disseram, então isso será feito. Por isso eu afirmo a vocês: quando vocês orarem e pedirem alguma coisa, creiam que já a receberam, e assim tudo lhes será dado. E quando estiverem orando, perdoem os que os ofenderam, para que o Pai de vocês que está no céu perdoe as ofensas de vocês. Se não perdoarem os outros, o Pai de vocês que está no céu também não perdoará as ofensas de vocês. A autoridade de Jesus. Depois voltaram para Jerusalém. Quando Jesus estava andando pelo pátio do templo, chegaram perto dele os chefes dos sacerdotes, os mestres da lei e os líderes dos judeus que estavam ali, e perguntaram: Com que autoridade você faz essas coisas? Quem lhe deu autoridade para fazer isso? Jesus respondeu: Eu também vou fazer uma pergunta a vocês. Se me derem a resposta certa, eu direi com que autoridade faço essas coisas. Respondam: Quem deu autoridade a João para batizar? Foi Deus ou foram pessoas? Aí eles começaram a dizer uns aos outros: Se dissemos que foi Deus, ele vai perguntar: Então por que vocês não creram em João? Mas se dissermos que foram pessoas, ai de nós.
Eles estavam com medo do povo, pois todos achavam que de fato João era profeta. Por isso responderam: não sabemos. Então eu também não digo com que autoridade faço essas coisas, disse Jesus. Jó, capítulo 7. Só tenho tido desilusões. A vida neste mundo é dura como o serviço militar. Todos têm de trabalhar pesado, como o escravo que suspira pela sombra, como o trabalhador que espera o seu salário. Mês após mês, só tenho tido desilusões, e as minhas noites têm sido cheias de aflição. Essas noites são compridas. Eu me canso de me virar na cama até de madrugada e fico perguntando: será que já é a hora de levantar? O meu corpo está coberto de bichos e de cascas de feridas. A minha pele racha e dela escorre pus. Os meus dias passam mais depressa do que a lançadeira do tecelão e vão embora sem deixar esperança. Lembra, ó Deus, que a minha vida é apenas um sopro. Os meus olhos nunca mais verão a felicidade. Tu me vês agora, porém não me verás mais. Olharás para mim, mas eu já terei desaparecido. Deixa-me em paz. Como a nuvem que passa e some, assim aquele que desce ao mundo dos mortos nunca mais volta. Ele não volta para casa, ninguém lembra mais dele. Por isso, não posso ficar calado. Estou aflito, tenho de falar, preciso me queixar, pois o meu coração está cheio de amargura. Será que sou o mar ou algum outro monstro do mar para que fiques aí me vigiando? Quando penso que na cama encontrarei descanso e que o sono aliviará a minha dor, então me espantas com sonhos e com pesadelos me enches de medo. Eu prefiro ser estrangulado. É melhor morrer do que viver neste meu corpo. Detesto a vida, não quero mais viver. Deixa-me em paz, pois a minha vida não vale nada. Por que nos vigias? O que somos nós para que nos des tanta importância e te preocupes com a gente? Por que nos vigias todos os dias e a todo instante nos fazes passar por provas? Quando deixarás de olhar para mim, a fim de que eu tenha um momento de sossego? Se pequei, que mal fiz a ti, ó vigia das pessoas? Por que fizeste de mim um alvo das tuas flechas? Por acaso sou uma carga tão pesada assim? Por que não perdoas o meu pecado e não apagas a minha maldade? Logo estarei na sepultura. Tu me procurarás, mas eu não existirei mais. Carta aos Romanos, capítulo 11. A misericórdia de Deus para com Israel. Então eu pergunto, será que Deus rejeitou o seu próprio povo? É claro que não. Eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão e membro da tribo de Benjamim. Deus não rejeitou o seu povo que ele havia escolhido desde o princípio. Vocês sabem muito bem o que as Escrituras Sagradas dizem naquele trecho em que Elias acusa o povo de Israel diante de Deus. Elias diz assim: Senhor, eles mataram os teus profetas e destruíram os teus altares. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O que foi que Deus disse a ele? Ele disse: eu guardei para mim 7.000 homens que não adoravam o Deus Baal. A mesma coisa também acontece agora, isto é, por causa da graça de Deus, ainda existe um pequeno número daqueles que ele escolheu. Essa escolha se baseia na graça de Deus e não no que eles fizeram. Porque se a escolha de Deus se baseasse no que as pessoas fazem, então a sua graça não seria verdadeira graça. E isso quer dizer que não foi o povo de Israel que encontrou o que estava procurando. Quem encontrou foi apenas um pequeno grupo que Deus escolheu. Os outros não quiseram ouvir o chamado de Deus. Como dizem as Escrituras Sagradas, Deus endureceu o coração e a mente deles. Deu-lhes olhos que não podem ver e ouvidos que não podem ouvir até o dia de hoje. E Davi disse: que nas suas festas eles sejam apanhados e enganados, que eles caiam e sejam castigados. Ó Deus, faze com que eles fiquem cegos e que fiquem sempre curvados debaixo do peso das suas dificuldades. Agora eu pergunto, quando os judeus tropeçaram, será que eles caíram para nunca mais se levantarem? É claro que não. Mas porque eles pecaram, a salvação veio para os não-judeus, para fazer com que os judeus ficassem com ciúmes deles. O pecado dos judeus trouxe grandes bênçãos para o mundo, e a sua pobreza espiritual trouxe ricas bênçãos para os não-judeus. Então, quando se completar o número de judeus que voltarão para Deus, as bênçãos serão muito maiores ainda. A salvação dos que não são judeus. Agora estou falando a vocês que não são judeus. Enquanto eu for o apóstolo dos não-judeus, terei orgulho do meu trabalho. Talvez eu possa fazer com que os que são da minha própria raça fiquem com ciúmes, e assim seja possível salvar alguns deles. Porque quando os judeus foram rejeitados, o resto do mundo se tornou amigo de Deus. O que acontecerá então quando eles forem aceitos? Os que estiverem mortos receberão a vida. Pois se o primeiro pão assado depois da colheita é dedicado a Deus, isso quer dizer que todos os outros pães também são dedicados a Ele. E se as raízes de uma árvore são oferecidas a Deus, os galhos também são dele. Alguns galhos da oliveira cultivada foram quebrados, e um galho de oliveira brava foi enxertado nela. Pois vocês, os não-judeus, são como aquela oliveira brava, e agora tomam parte na força e na riqueza espiritual dos judeus. Portanto, vocês não devem desprezar os galhos que foram quebrados. Como é que vocês podem estar orgulhosos? Vocês são somente galhos, não são vocês que sustentam a raiz. É a raiz que sustenta vocês. Porém, vocês dirão, sim, mas os galhos foram quebrados a fim de darem lugar para nós. Isso é verdade. Mas lembrem que eles foram quebrados porque não creram.
No entanto, vocês continuam na oliveira porque creem. E não tenham orgulho disso. Pelo contrário, tenham medo. Se Deus não deixou de castigar os judeus, que são como galhos naturais, vocês acham que ele vai deixar de castigar vocês? Vejam como Deus é bom e também é duro. Ele é duro para os que caíram e bom para vocês, se continuarem sempre confiando na bondade dele. Senão, vocês também serão cortados. E se os judeus abandonarem a sua descrença, serão enxertados na oliveira cultivada, pois Deus pode enxertá-los de novo. Vocês, os não-judeus, são como aquele galho de oliveira brava que foi cortado e enxertado, contra a natureza, na oliveira cultivada. Os judeus são como essa oliveira cultivada. Portanto, para Deus, será muito mais fácil enxertar de novo, na própria árvore deles, esses galhos quebrados. A bondade de Deus para com todos. Meus irmãos, quero que vocês conheçam uma verdade secreta, para que não pensem que são muito sábios. A verdade é esta: a teimosia do povo de Israel não durará para sempre, mas somente até que o número completo de não-judeus venha para Deus. É assim que todo o povo de Israel será salvo. Como dizem as Escrituras Sagradas, o Redentor virá de Sião e tirará toda a maldade dos descendentes de Jacó. Eu, o Senhor, farei esta aliança com eles, quando tirar os seus pecados. Os judeus rejeitaram o Evangelho e por isso são inimigos de Deus para o bem de vocês, os não-judeus. Mas pela escolha de Deus, eles são amigos dele por causa dos patriarcas. Porque Deus não muda de ideia a respeito de quem ele escolhe e abençoa. Mas no passado vocês, que não são judeus, desobedeceram a Deus. Porém, agora vocês receberam a misericórdia de Deus por causa da desobediência dos judeus. Assim, por causa da misericórdia que vocês receberam, os judeus agora desobedecem a Deus, para que eles também possam receber agora a misericórdia dele. Pois Deus fez com que todos se tornassem prisioneiros da desobediência, a fim de mostrar misericórdia a todos. Louvor a Deus! Como são grandes as riquezas de Deus! Como são profundos o seu conhecimento e a sua sabedoria! Quem pode explicar as suas decisões? Quem pode entender os seus planos? Como dizem as Escrituras Sagradas, quem pode conhecer a mente do Senhor? Quem é capaz de lhe dar conselhos? Quem já deu alguma coisa a Deus para receber dele algum pagamento? Pois todas as coisas foram criadas por ele, e tudo existe por meio dele e para ele. Glória a Deus para sempre. Amém.